Estamos de volta com Bom para Todos. Vamos saber o que significa posse responsável. Um animal de estimação não é um objeto que pode ser maltratado ou descartado. Ele cria laços afetivos, aprende a confiar no dono e deve ser respeitado. Antes de se decidir, confira se você merece ter um animal de estimação. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/redetvt. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Nina Rosa Jacob. Ela é ativista pela defesa dos direitos dos animais. É presidente e fundadora do Instituto Nina Rosa. Olá, Nina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Nina, como funciona o trabalho de vocês lá no Instituto Nina Rosa? Então, a gente trabalha pela valorização da vida animal. Então, nós, na realidade, trabalhamos diretamente no problema, que é a educação. Nós não recolhemos animais, não mantemos abrigos. O que nós fazemos é produzir material educativo para sensibilizar as pessoas com relação ao respeito pelos animais. E esses materiais são distribuídos? Esses materiais são vendidos, né? É uma das formas que a ONG tem de se manter e eles estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube também. Que se a pessoa quer assistir ou repassar, eles são de livre exibição, né? Desde que sem fins lucrativos e citando a fonte. Eles são de livre distribuição, exibição. Nina, como está a educação do povo brasileiro com relação a esse assunto? Então, eu acho que a partir da internet as coisas mudaram, porque o movimento ficou bem mais unido para as denúncias e todos esses horrores que acontecem por aí. Está muito mais fácil de você montar uma manifestação, seja virtual, seja física. Então, eu acredito que o movimento está muito, muito forte. O movimento que eu digo não é só um movimento de proteção animal organizado. No sentido assim, as pessoas que em geral têm um animal e gostam do animal, que aprenderam a respeitá-lo, elas se manifestam também. A responsabilidade dos proprietários, ela aumentou? Então, a gente não gosta da palavra posse, apesar de que legalmente é essa palavra que se usa juridicamente. O correto seria guarda. Para nós, protetores, nós usamos guarda responsável, que induz mais a responsabilidade que nós temos, né, de cuidar daquele ser que passa a vida inteira dele como uma criança, porque ele sozinho não pode se cuidar. Né? Então, é muito importante que as pessoas que vão adotar um animal, elas saibam disso, né? O tempo que ele vive, que ele pode viver e elas se comprometer realmente internamente a cuidar daquele animal e na ausência dela alguém que o faça, né, por toda a vida. Exatamente isso que nós vamos tratar hoje o programa inteiro. Com relação à lei de posse responsável dos animais, ela existe há mais de 30 anos na Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil tem pouco tempo até com relação aos outros países. Uhum. Mas só um minuto, Nina. O que são, eu queria saber de você, o que são esses 10 mandamentos dessa lei de posse responsável dos animais? Na realidade, os mandamentos, a única lei que nós temos diretamente que protege os animais e que pode ser usada para as denúncias tal, é a Lei 9.605 de 98, cujo artigo 32 explica o que é crime, né? Que é deixar de tratar o animal, que é abandonar, que é maltratar, né? Então, tudo isso é passível de punição e cadeia, né? Nós, aqui no Brasil, ainda estamos um pouco atrasados nisso, não nas leis, nós temos boas leis, mas no sentido de fazer cumpri-las. Se a gente se coloca no lugar daquele bicho, não é? Daquele animal, é muito fácil saber o que é bom, o que não é para ele.
não é? Porque é muito pouca diferença da gente. Ele também gosta de brincar, ele precisa de atenção, né? Não pode ser um ser que fica ali sendo explorado para cuidar de uma casa, por exemplo. Isso é exploração, isso não é um animal de estimação. Ina, nós temos várias perguntas das pessoas para você. A primeira delas foi feita pela Patrícia. Tá. Eu tenho a Lud há 12 anos, né? Ela é uma labradora. Ela, no começo, ela deu muito trabalho, ela foi muito arteira, muito bagunceira. E todo esse período eu morei numa casa que tinha espaço, tinha quintal, então acho que ela se adaptou bem. Hoje eu moro há pouco tempo num apartamento, ela conseguiu se adaptar bem, mas acho que por causa da idade. Então eu acho que quando você vai escolher um cachorro, é importante que você conheça o perfil do cachorro, para que ele consiga se adaptar na realidade da sua casa e depois não cause essas questões de abandono, que a pessoa não aguenta o cachorro dentro de casa, quebra tudo, come tudo e a pessoa acaba abandonando o cachorro por causa disso. Legal a atitude dela, né? Que é isso mesmo. Agora, o animal, quando ele é muito novinho, ele é como uma criança mesmo, que mexe em tudo, né? Pode comer o pé da mesa, pegar seu chinelo, pegar a roupa do varal, enfim, cada um tem o seu jeitinho. Agora, por isso que a pessoa precisa saber muito bem o que ela quer. Então, em vez de adotar um animal filhote, ela pode adotar um animal adulto, que já não tem mais essas características, que já sabe aonde fazer as necessidades, em geral o animal já sabe. E depois é muito importante ele estar castrado, né? Porque um animal castrado, em geral, diminui muito essa coisa, esses hormônios, né? Que daí ele passa a não ter mais, que levam ele a ficar ou mais agressivo ou muito agitado, né? Então, acho que ela agiu de forma correta. Inclusive, é importante para não criar um problema social de saúde pública, tudo. Não é mesmo? É. Agora, a pergunta quem fez foi a Andréia, e ela é museóloga. Então, Canela era o desejo do meu filho mais velho, ele sempre quis ter um cachorro e eu não admito ter que comprar um ser vivo, então, sabendo da zoonose, fui até lá que estava com uma campanha e uma moça saía com uma caixa com 6 filhotes, porque alguém abandonou na rua. E como eram muito saudáveis, a zoonose não aceitou. Então, um grupo de pessoas que estavam na porta pegaram e eu peguei um filhote, apesar que a minha ideia era já pegar um adulto, mas as crianças queriam crescer com eles e ele está comigo há 5 anos já. E as vacinas? As vacinas todas fui eu que paguei desde sempre, desde o primeiro dia da consulta com o médico. E eu gostaria até de pensar, assim, de ter uma ajuda depois. Nós temos algum local que nós podemos levar os nossos bichos que nos ajudem com as vacinas anuais? Na realidade, só a prefeitura tem a vacina antirrábica, né? E que, em geral, são em agosto feitas as vacinações, as campanhas. Agora, é muito importante, como ela mesma fez, também aplicar, né, uma V8 ou V10, que protege principalmente contra sinomose, parvovirose, essas doenças que são contagiosas e que pode pegar em qualquer lugar, né, onde passe um animal com esse problema. Agora, além disso, Nina, também tem a prefeitura também oferece castração de graça para a prefeitura de São adotam, Paulo exatamente. oferece castração gratuita. A pessoa precisa se cadastrar, né, levar o atestado de vacinação, levar o RGA do animal ou fazer ali na hora e comprovar a residência em São Paulo. Né? Aí ela pode ligar no Centro de Controle de Zoonose em São Paulo e agendar. Ela, quando vai a primeira vez para levar os documentos, ela não precisa levar o animal, porque não é feito lá. São as clínicas conveniadas, né, em vários bairros e depois, então, é agendado numa clínica mais próxima à casa dela. A castração é muito importante, não só para evitar crias indesejadas, também a castração previne o abandono de animais, os maus tratos de animais abandonados na rua. E é muito importante também
isso já comprovadamente, para a saúde do animal. Porque uma cadela castrada, se antes da puberdade, muitos veterinários acham que, não, precisa esperar o primeiro cio. Não precisa esperar o primeiro cio. O Instituto Nina Rosa tem material educativo sobre isso também? Temos. Então, as pessoas que se interessarem podem entrar em contato com o Instituto, que também lá tem material falando sobre esse assunto. Vamos ouvir agora a próxima pergunta. Meu gatinho, ele ficou com uma doença chamada lipidose hepática, mas eu não sabia, ele ficou todinho amarelo, aí eu levei ele no veterinário. E desesperada, né, que eu não tinha visto. Aí o veterinário falou que o fígado dele estava derretendo, para mim dar uma injeção nele, que ele fazia injeção, né, queria me cobrar R$300. E que não tinha problema, que aí ele arrumava outro gatinho para mim, ainda falou isso aí, que arrumava outro gato. Eu fui embora, fiquei indignada também, porque ele me cobrou R$150 a consulta para me falar isso. E não fez nada no gato. Aí eu levei ele no hospital público veterinário, ainda ele durou mais 2 meses. Eu acho um absurdo que acontece isso, como não pode acontecer com o ser humano, não pode acontecer com os animais também. Oferecer injeção letal, e eles oferecem. Em todas as profissões, né, a gente pode encontrar pessoas mais ou menos éticas. E nesse caso, o que ele propôs não é ilegal, mas é imoral, vamos dizer assim, porque ele tem que respeitar a guardiã, né, o sentimento da guardiã. Então, a gente sabe que em casos extremos, quando o animal está num sofrimento cruel e não tem absolutamente mais nada para ser feito, alguns guardiões decidem pela injeção letal, né, pela eutanásia, mas isso é uma coisa extremamente pessoal. E eu não acho que os veterinários devam induzir, como muitos fazem, né? Isso é muito comum, E realmente. tanto é que ela levou ao hospital veterinário público, né? Que hoje em dia temos, que é uma bênção, né? E é um hospital que fica na Zona Leste. E lá, então, foi atendida, o gatinho pôde fazer a passagem junto com ela. Recentemente foi alterada a lei de zoonoses que diz que animais sadios não podem ser sacrificados. Então, animais sadios não deveriam ser sacrificados de forma nenhuma. Agora a gente está falando de centros de zoonoses. Sim. Muitos centros de zoonoses fazem o que fazia o Centro de Zoonoses de São Paulo até alguns anos atrás, que era, assim, superpopulação, não tem onde pôr, matava 100 por dia, né? E não era nem com injeção letal, era câmara de descompressão, uma coisa horrorosa. Aí o movimento de proteção animal que se uniu e conseguiu mudar isso. E onde fica o centro hospital público veterinário? Fica na Zona Leste, na rua Carlos Agotes, número 3, na altura do metrô Carrão, e bem esquina com a Radial Leste. Então, ele funciona de fácil acesso. Fácil acesso. Ele funciona de segunda a sábado, das 7 às 19. A pessoa chega, pega uma senha, eles atendem quase 4.000 atendimentos, consultas por mês, e tem especialistas em todas as áreas. Só não faz castração, porque não é o caso, né? Isso já tem os centros de zoonoses que fazem. Mas todo tipo de cirurgia é feita lá. Participe! facebook.com/RedeTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais perguntas. Até já!